Olá, testando aqui, todo mundo me ouvindo? Tudo certinho? Oi, gente, tudo bem? Primeira vez que eu estou aqui numa Campus Party, estou muito feliz. E, primeira de muitas, primeiro de tudo, vamos aqui começar falando o Next.js, o React também. O que esses dois têm de diferente, essas coisas maravilhosas, ferramentas incríveis que a gente usa no nosso desenvolvimento, no nosso dia a dia, dependendo das necessidades também. A gente vai entender quais vão ser as diferenças delas. Eu esqueci o passador. Quais vão ser as diferenças e os tipos de uso também que a gente tem para cada um deles. Mas antes disso, da gente começar aqui, eu vou tomar um pouquinho o foco dessa nossa discussão que a gente vai ter aqui, e eu vou ter que perguntar para vocês. Quanto vocês acham que pesa um urso polar? É uma pergunta assim, meio aleatória, mas eu queria saber, vocês acham mais ou menos quanto? Quanto? Quanto pesa um urso polar? Meio quilo? Meio quilo? 1 quilo? Gente, assim, diferente. 1 tonelada. Também, pesos aí aproximados, mas eu vou dizer, o urso polar, ele pesa o suficiente para quebrar o gelo. E também, por que o gelo quebra? Porque no Polo Norte tem uma cama elástica para o urso polar. Era só isso mesmo. O gelo foi quebrado por causa do nosso urso, e agora a gente vai começar nossa talk. Maravilha. Mas quem é que sou eu? Quem sou eu? Eu estou aqui, né? Quem que sou eu, afinal de contas? Eu sou a Larissa, como fui apresentada aqui. Eu sou atualmente front-end sênior na Sami Saúde, é uma empresa de São Paulo, inclusive eu sou natural de São Paulo. Eu tenho mais ou menos cerca de 7 anos de experiência na área de desenvolvimento, tanto estudos, quanto trabalho, quanto mentorias também, programas, voluntariado, várias coisas. Eu vim, inclusive, da área de desenvolvimento de software, passei pela área de desenvolvimento de jogos, que é a minha formação, e aí eu caí no mundo do full stack primeiro, mas aí eu falei, eu gostei muito de front-end, é nisso que eu vou me especializar. Eu também compartilho conteúdos de programação nas minhas redes, eu crio artigos, eu crio publicações, estou ajudando como mentoria também, como voluntariado, em diversas atividades aí eu participo também. E eu canso muito de falar dos meus gatinhos, porque eu amo gatos e eu também amo dinossauros, é só um adendo a mais aí sobre mim. Bom, e aí a gente começa, de fato, o nosso conteúdo falando sobre o que é o React. Trazendo a própria definição do próprio site, o React ele é uma ferramenta. Eu vou chamar ferramenta porque tem a diferença da biblioteca e do framework. No caso, o React ele é uma biblioteca. Quantos aqui já trabalham com React? Bastante gente trabalha com React, maravilhoso. Bom, trazendo aqui, a biblioteca JavaScript para criação de interfaces de usuário. Justamente para trazer essa facilidade para a gente, desenvolvedor, criar os nossos aplicativos front-ends com uma escalabilidade bacana, com alto poder de construção também de arquitetura de projetos, poder escalonar eles à medida que eles vão crescendo, facilidade para colocar em produção. React ele tem bastante dessas vantagens. Aí a gente vai aqui o porquê que a gente pode trabalhar com React e quais as vantagens que ele traz para a gente, desenvolvedor. A primeira vantagem, os conteúdos, componentes reutilizáveis, que a gente costuma ter um código mais limpo, a gente costuma ter uma melhor gestão de lógica dentro dele também. A questão do Single Page Application, que é uma forma muito mais fácil da gente criar páginas que vão ser estáticas ou páginas muito simples. A gente não precisa ter uma curva de aprendizado tão grande para criar essas páginas bem simples. O multiplataforma, que a gente tem a maravilhosíssima ferramenta do React Native. Quem aqui conhece React Native? Já trabalharam também? Sensacional. Bom, e também a gente tem a atualização visual rápida na questão de mudança de estados. Muitas vezes a gente coloca algumas lógicas no código que elas variam de alguma mudança interna dentro dos nossos estados, e a mudança ela é rapidamente replicada. A gente não tem tanta dificuldade para fazer essa gestão, renderização de componentes. As mudanças de estado é uma forma muito performática. Perdão, eu vou dar um spoiler aqui das nossas tecnologias que hoje em dia a gente tem no React. As mais famosas, né, a Netflix, o Uber, o Airbnb, o Facebook, que inclusive é criador do React, e toda a gama de redes sociais que também são criadas pelo Facebook, né, o Instagram, o WhatsApp também, que é do Meta agora.
e vários outros serviços aqui também. E eu vou voltar rapidinho aqui, só para mostrar aqui que a gente tem a arquitetura criada com o Create React App, que é a forma mais fácil da gente começar um projeto com React, que é usando o Create React App, e o nome que a gente vai ter no nosso projeto. Ele é muito fácil, porque a configuração dele é bem simples, ela é resumida. Acho que estou na frente. Acho que não dá para ver. Mas ele cria um aplicativo bem simples, a gente tem esse poder de escalonar a arquitetura dele, como eu mencionei, e a gente vai ver esses mesmos efeitos no Next agora. Vamos só passar mais uma vez. Muito bem, temos o nosso maravilhosíssimo Next aqui. Aqui, quem já mexeu com o Next? Também bastante gente aqui. Muito bom. Muito bem. Trazendo também da própria documentação dele, o React, um framework React para produção. Você precisa do React para você trabalhar com o Next. Ele é muito bom. Ele traz algumas ferramentas e algumas features que o React ele não conseguiu consertar e o Next ele trouxe para isso. Inclusive, o nome dele é Next, justamente para ser o próximo nível depois do React. Quem aqui sabia disso? Você sabia? Ah, você sabia. Ah, tem pouquinha gente, mas agora conhecimento aqui, temos aqui. Muito legal. Agora, por que a gente tem o Next e quais as diferenças que ele trazem para a gente do React? O primeiro, mais notável de todos, é o Server-Side Rendering. Por quê? O que esse negócio faz? Ele vai fazer toda a renderização de algum conteúdo, geralmente textos, geralmente algumas informações também de dados, dá para fazer isso também, com o lado do servidor. O React ele atende o lado do cliente, mas o Next ele atua performando no lado do servidor. O que isso influencia? A aplicação carrega muito mais rápida. Já tendo os dados carregados, não precisa depender tanto de esperar o conteúdo carregar. Por quê? Porque ele já está lá, criado no primeiro build, e ele facilita para a gente iniciar nossas aplicações. O que mais que ele tem de legal? Static Site Generator. Também ele já cria um site estático para a gente poder acessar de forma mais rápida e mais performática também, no primeiro build. E a outra é a pouca ou nenhuma configuração inicial que a gente tem no Next, que a gente pode observar bem aqui. Eu não sei se dá para ver, mas ali tem uma pastinha chamada Pages. Ela também é muito performática na questão de roteamento, que no React a gente cria muitas configurações iniciais para fazer roteamento. No Next, é simplesmente a gente criar uma página, Pages, colocar o nome da rota que a gente quer, por exemplo, um About JS, e colocar o conteúdo de export, a const do About, e está ali criada a nossa rota. A gente acessa o localhost 3000 e quando a gente vai ver o About já está criado. É muito performático o Next por conta disso. Legal. Outras coisas também. Ele também é bem escalonável com outras bibliotecas de estilização, com Sass, com Styled Component, com CSS mesmo também. Ele é muito versátil nessas questões. E aí, vamos ver mais um pouquinho aqui os sites que usam o Next. O próprio site da Vercel a gente já tem, o GitHub Copilot, o do Hashnode, que inclusive o Hashnode ele é um blog de tecnologia que a gente precisa de atualizações frequentemente atualizadas e um bom serviço de SEO. Quem aqui sabe o que é SEO? Que não é a posição do LinkedIn lá dos grandes. SEO... Ah, legal. Beleza, o que esse SEO faz? Indexadores de busca das nossas páginas web lá no Google. A gente coloca lá, por exemplo, o site da Hulu. Os indexadores dele, eles precisam ser localizados pelos nossos motores de busca, o Google, uns outros aí, eu não vou mencionar. Mas aí, com a configuração do SEO do Next, a gente tem muito mais possibilidades, mais indexadores que a gente vai poder usar para esses motores de busca. Vai ser muito mais fácil a gente achar o nosso site por conta disso. Aí tem alguns outros sites também que a gente encontra o serviço do Next. E aí a gente vai passar a ver. As vantagens do React, voltando aqui para as vantagens. Quais as vantagens que ele tem? A primeira, de curva de aprendizado, dele ser muito baixa, comparado aos outros frameworks web que a gente também tem, o Vue e o Angular.
Comparado dele, o React ele é de curva mais mediana, assim, para a gente aprender. E também tem a comunidade de usuários mais forte. Por quê? Porque ele vem sido muito atualizado, ele tem saído muitas features ultimamente. Então, ele tem uma ótima base, uma ótima documentação também. Isso, inclusive, é um ponto que eu vou mencionar depois. Os componentes reutilizáveis, que a gente já mencionou, evita duplicidade de código, permite um código mais limpo também, pela questão de gestão de estados. Ele é muito performático e escalável. Inclusive, não foi aqui, mas foi em um outro estado. Eu fiz uma talk também sobre fazer uma arquitetura performática e escalável com React, que inclusive está disponível no meu GitHub, lá no final da talk. Vocês podem escanear o QR Code e pegar lá por também. A facilidade dele em criar aplicações estáticas, como eu falei, com o Create React App, ele performa muito bem para a gente criar uma aplicação simples, de página única, e também as frequentes atualizações dele. Eu falo isso porque, quando eu comecei a estudar o React, cerca de uns 3 anos atrás, eu comecei com o React com Class Components. Legal, muito bom. Entendi o fluxo ali, meio complicadinho, mas pegou. Pouco tempo depois, surgiu o negócio Hooks. Que diabo que é esse negócio? Legal. Para entender hooks, o que a gente tinha que aprender? Alguém chuta? O que a gente tinha que aprender? Functional Components. Tudo bem, não pega mais essa questão de classes. Total gerenciamento dos estados mudou. Basicamente, eu tive que reaprender a usar o framework. O framework não, biblioteca. Eu tive que reaprender a usar porque algumas coisas mudaram, ficaram mais performáticas, só que eu precisei reaprender tudo. Então, tipo assim, essas frequentes atualizações, às vezes, podem ser um ponto positivo e, às vezes, um negativo. E aí, eu mencionei também que essa é um ponto negativo, meio que você tem que reaprender algumas coisas quando as atualizações surgem. E também, a documentação, beleza, saiu a nova versão, a documentação sai exatamente atualizada naquele momento? Não sai. Então, a gente tem que ficar atento nisso também, que eu considero uma desvantagem no React. Ok, o Create React App, ele também tem uma certa dificuldade, uma certa robustez para a gente criar configurações muito mais específicas. Muitas vezes um Webpack, as configurações de CEO, que a gente pode fazer com React também, mas não com a mesma facilidade do Next. A documentação desatualizada por novas versões, que foi esse negócio que eu mencionei, de tipo, você tem que reaprender o negócio todo, às vezes a documentação não está seguindo exatamente o fluxo de aprendizado que você tem. É uma desvantagem. Não trabalhar com renderização do lado do servidor, não de forma direta. É possível? Mas é muito mais trabalhoso. A segurança para o BFF, porque quando você tem as rotas no React, você configura todas elas manualmente, você não tem como fazer a proteção direito dos dados que você está manipulando ali. É muito robusta essa configuração. E também não tem otimização para CEO, que é uma coisa que o Next já tem aí como vantagem. Aí agora a gente vai para as vantagens do Next, que é o build estático ou do server-side rendering. A gente tem essa opção aí para poder escolher qual que vai ser mais performático para o nosso projeto. A configuração das páginas para as rotas é muito fácil. Por quê? Como eu falei lá, a gente cria uma página, cria o arquivo JS, a nossa rota está criada, sem dor de cabeça, sem configurações. Maravilhoso. O SSR ele melhora a performance de carregamento das páginas, como eu falei. O site ele já está gerado no lado do cliente. Então, no lado do cliente não, do servidor. Então, no lado do cliente, ele vai replicar com muito mais rapidez, né, porque ele já estava gerado. A camada de segurança no back-end ela existe porque a gente faz a configuração das rotas toda por essas páginas. Ele tem muito mais segurança no nosso BFF. A otimização para o CEO, que é uma vantagem maravilhosa, que é tipo uma das primordiais assim que o Next veio para superar do React. E a melhor experiência do usuário. O React era para fazer isso na questão de bibliotecas externas e tudo mais, mas o Next ele consegue fazer isso muito melhor. Aí agora as desvantagens que a gente enxerga no Next. Alguns frameworks específicos eles são pagos e também alguns ecossistemas de plugin eles são pobres. Porque o Next ele é uma tecnologia um pouco mais recente, dependente do React. Então, nem tudo que tem no React tem no Next. Isso é uma coisa desvantajosa para a gente.
A configuração para a produção, por mais que ela pareça assim, muito simples, ela é um pouco complexa. A gente pega isso observando... Okay? A gente observa isso com por exemplo, Dockerfiles. Toda uma configuração nossa, eu esqueci o termo. Kubernetes, consegui lembrar. Toda uma configuração para o Kubernetes com o Next, ela é um pouco mais agressiva e ela é mais robusta também. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. A curva de aprendizado do Next ela é mediana. Você pode, de repente, pegar o básico da web, que é HTML, CSS, JavaScript, e pular direto para o Next. Assim, muita coragem da sua parte. Por quê? O React está aí justamente para a gente aprender ele primeiro e depois partir para a próxima tecnologia, que seria o Next. Só que a curva de aprendizado dele vai ser muito mais complicada se você pegar o Next primeiro para aprender. E tamanha arquitetura dele vai ser tão complicada para você aprender primeiro e partir para as outras depois, vai ser uma pequena perda para você. E o roteamento dinâmico, ele é possível você fazer sem ser aquela forma nos arquivos, porque essa é a padrão do Next. Só que para você fazer isso, você vai ter que fazer com Node. É uma configuração mais trabalhosa também, mas é possível. Mas é uma desvantagem por ela ser mais trabalhosa. Muito bem, vemos aqui as desvantagens, vemos as vantagens de cada um dos frameworks. Como que a gente decide qual deles a gente trabalha? Bom, eu coloquei alguns exemplos aqui, mas eu vou retomar alguns dos conceitos que a gente observou aqui. O React ele é mais versátil para multiplataforma, por causa do React Native. A visualização de dados ela é melhor no React por causa do gerenciamento dele de estados, por conta de ele ter os dados mais atualizados, digamos assim, sem quase nenhum problema de renderização. E também os aplicativos de página única, o SPA, que a gente cria bem facilmente com o React também. E com o Next, o diferencial dele em relação ao React é a questão do SEO. Pessoas que têm, por exemplo, um blog, um e-commerce, uma loja, que tem alguma coisa que precisa ser visualizada, ela é muito mais performática com o Next. Por quê? Por causa das políticas de SEO e das indexações boas que ele tem. O que mais? Os portais de clientes, também, como a gente mencionou, que são locais que a gente precisa ter visualização e precisa ter uma boa experiência do usuário. E também sites de marketing, como eu falei, dessa questão da escalabilidade dele. Bom, eu trouxe aqui as nossas vantagens e eu espero que dessa forma a gente consiga entender quais as necessidades do nosso projeto antes da gente definir a nossa ferramenta. Porque, afinal de contas, ambos são as duas ferramentas. Então, é muito da gente analisar qual que a gente precisa, qual que sana mais o nosso problema, para então a gente conseguir escolher qual que a gente vai usar. Bom, e eu espero que tenha sido essas minhas dúvidas, que tenha ficado claro para vocês. Se a gente tiver uma dúvida, a gente tem tempo para as dúvidas, não tem? Temos 5 minutos, né? Temos 5 minutos para as dúvidas. Alguém? Perguntinhas? Quer perguntar? Pergunta. Testando. Teste? Boa. Conta pra gente um pouco sobre a experiência que você já teve sobre a migração de um projeto em React para Next, ou vice-versa. Pode ser um projeto pessoal, alguma coisa no trabalho. Beleza. Tem um projeto, sim, que eu vou trazer a migração. Inclusive, esses projetos eles estão disponíveis no meu GitHub e eu também fiz eles em live na maioria das vezes. O que acontecia? Eu recebia um projeto com determinado escopo, avaliava, legal, vou fazer com Next. A principal diferença mais gritante que eu percebi é a configuração de rotas. Porque normalmente é isso que a gente começa com um projeto, a gente inicia logo pelas rotas. Renderizou ali, rodou localhost, funcionou legal, vamos partir para as rotas. Você cria ali a mesma rota que você criaria no React, toda a configuração, ela é muito simples no Next. Tipo, quase não tem dificuldade. Aí, legal. Você precisa fazer, por exemplo, gestão de dados. Gestão de dados no Next, principalmente com Redux, com MobX, ela é muito chata. Ela chega a ser tão chata quanto a configuração do Redux no React. Por isso que, sei lá, o Context API, ele performa muito bem nas duas soluções, nas duas ferramentas. Ele performa muito bem.
é muito melhor do que se a gente fosse pegar uma configuração muito robusta e aplicar nas duas. Então, esse gerenciamento global de estados, ele também foi bem mais performática. O Next, ele saiu muito melhor também na questão de renderização de imagens. Que ele tem componentes próprios para isso. E também eu percebi a diferença que foi migrar de alguns componentes que a gente usa no React normal, que ele tem muito puxando do HTML mesmo, por exemplo, componentes de link, componentes de imagem, que no Next eles têm próprio do Next. Então, tipo, fazer essa migração foi meio que um pulo, assim, que a gente percebe e fala, tem alguma coisa diferente. Mas, sim, o Next ele tem próprias ferramentas para otimizar links, imagens, muitas outras coisas também, que no React, tipo, a gente nem sequer desconfiaria sobre isso. A performance para mudar de um projeto do React para o Next, vamos pensar num to-do. É uma curva de aprendizado interessante. Você tem novas perspectivas, até mesmo para você modelar uma arquitetura mais legal, porque no React é mais fácil de você fazer uma arquitetura que você esteja mais acostumado, que você acha que é mais performática do que no Next. Eu também tive essa percepção quando eu migrei de um projeto para o outro. Bom, que eu consigo me lembrar é isso. Eu sanei sua pergunta? Beleza. Mas mais alguma pergunta? Então, sim. Bom dia. Eu estudo front-end já tem mais ou menos uns 3 meses. E eu comecei utilizando o Create React App. Depois, eu vi muita gente comentando sobre o Vite, que geralmente ele cria uma arquitetura bem mais rápida e eu achei mais simples. Tem algum problema eu utilizar o Vite para criar a minha arquitetura e depois prosseguir para utilizar, por exemplo, o Next? Não? Aproxima mais. Tem algum problema eu utilizar o Vite para poder criar a minha arquitetura e depois tentar utilizar o Next, alguma coisa assim? Você fala de utilizar qual ferramenta para criar arquitetura? O Vite. V-I-T-E. O Vite, sim. Então, com essa ferramenta eu não tive uma vivência para isso. Inclusive, eu vou até pensar sobre isso, pesquisar um pouco, porque realmente eu não tenho essa resposta aqui agora para ti. Mas a gente pode conversar no off, ver como é que é a performance, a escalabilidade também desses projetos. Interessante isso aí. Mas obrigada, viu? Alguma mais? Já encerramos? Bom, pessoal, tenho um tempinho aqui por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei todos os meus QR Code aqui com as minhas redes, as minhas lives. Eu tenho uma newsletter também, que toda sexta-feira, com exceção de hoje, eu compartilho conteúdo sobre programação, sobre código, aprendizados, livros que abordam conteúdo para tecnologia, que não são livros técnicos. Que newsletter que tem isso? Só a minha. Só a minha. Então, por favor, escaneiem. Vamos tirar dúvida, vamos conversar. E é isso, eu espero que vocês tenham muito gostado da apresentação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijão.